meu Deus, ele chora porque ele tem fome. Ele só para de chorar e só volta a dormir depois que ele mama. Ou seja, ele está com fome. Não, ele volta a dormir depois que ele mama porque foi a maneira que ele conheceu, foi a maneira que ele aprendeu a conciliar o sono. Quando a gente vai ensinar o bebê a dormir a noite inteira, a gente tem que ensinar ele a conciliar o sono de uma outra maneira que não seja mamando. Olá, eu sou a Renata Soifer-Kreiser, eu sou psicóloga clínica e eu fiz o meu mestrado em psicologia clínica sobre o sono dos bebês. Hoje nós vamos responder uma pergunta que é: por que o bebê recém-nascido precisa mamar de madrugada e o bebê maior não precisa e não deve mamar de madrugada? Quando o bebê nasce, ele ainda não tem maturidade neurológica suficiente para produzir melatonina de forma eficiente. Então a gente precisa da melatonina da mãe, que vem através do leite, além dele estar em dieta líquida, além do estômago dele ser pequenininho. Conforme ele vai crescendo, lá pelos 3 meses, o cérebro já começa a produzir melatonina. E por que isso é uma grande diferença, né? Porque é justamente a melatonina que vai inibir no hipotálamo os centros de fome do nosso corpo. O bebê ele não sente fome de madrugada depois de um certo tempo, justamente para possibilitar o corpo fazer o repouso necessário para produzir os hormônios que são próprios do sono. Os hormônios da tireoide, os hormônios que regulam saciedade e fome, o hormônio do crescimento, a diminuição do cortisol. A gente fala tanto do cortisol que gera estresse e tudo mais. Quando a gente dorme, esse hormônio do cortisol ele diminui, e um processo chamado apoptose, que é a morte celular programada, que vai acontecer prioritariamente em metabolismo lento quando a gente dorme. Quando a gente está dormindo, o nosso coração vai bater mais devagar, a respiração fica mais lenta, a temperatura do corpo cai. Quando a gente come, faz a digestão, a gente acaba acelerando o metabolismo. Então o coração vai bater mais rápido, a temperatura vai subir, a respiração vai ficar mais rápida. Para que o corpo possa repousar e fazer os processos fisiológicos próprios do sono, a gente não deve comer durante o sono. Ah, mas o bebê recém-nascido precisa comer. Sim, esse sim, porque ele tem uma outra arquitetura, ele tem uma outra maturidade neurológica. Conforme ele cresce, ele já está num ritmo circadiano de mais ou menos 24 horas, a gente precisa deixar o corpinho dele descansar. Mãe, meu Deus, ele chora porque ele tem fome. Ele só para de chorar e só volta a dormir depois que ele mama. Ou seja, ele está com fome. Não, ele volta a dormir depois que ele mama porque foi a maneira que ele conheceu, foi a maneira que ele aprendeu a conciliar o sono. Quando a gente vai ensinar o bebê a dormir a noite inteira, a gente tem que ensinar ele a conciliar o sono de uma outra maneira que não seja mamando. Esse é o grande desafio que a gente encontra quando vai conversar com os pais desses bebês que precisam mamar para voltar a dormir. É ensinar esse bebê a conciliar o sono de uma outra maneira.